Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça pra Ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, oh, incendeia. Incendeia, 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 oh, incendeia, 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 incendeia. Oh, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo, diga. Eu quero viver algo novo. Faz
faz meu coração arder de novo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. 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 Nós somos chamados a louvar ao Senhor em qualquer situação. Amém? Eu não sei como você está aqui, como está o seu coração, mas eu desafio você a entrar na presença do Senhor através do louvor e romper barreiras na sua mente, no seu coração. Eu tenho certeza que você vai acessar um nível da presença de Deus que talvez, com certeza, você ainda não conhece. Amém? Louvo no vale, louvo na montanha, louvo na certeza e na insegurança, louvo secado, louvo na solidão. Meu louvor é um rio que meus medos se vão. Diga! Enquanto eu viver, tenho razões para louvar ao Senhor com tudo que sou. Louvar ao Senhor com tudo que sou. Louvo na tristeza, louvo na alegria. Louvo pois eu sei, em Ti está a minha vida. Louvor é uma arma, mais que um som. Enquanto louvamos, muralhas cairão. Enquanto eu viver, tenho razões para louvar ao Senhor com tudo que sou. Louvar ao Senhor com tudo que sou. Mais uma vez. Louvo no vale, louvo na montanha, louvo na certeza e na insegurança, louvo cercado, louvo na solidão. Meu louvor é um rio, meus medos se vão. Enquanto eu viver, tenho razões para louvar ao Senhor com tudo que sou. Louvar ao Senhor com tudo que sou. Louvo na tristeza, louvo na alegria. Louvo pois eu sei, em Ti está minha vida. Louvor é uma arma, mais que um som. Enquanto louvamos, muralhas cairão. Enquanto eu viver, tenho razões para louvar ao Senhor com tudo que sou. Louvar ao Senhor com tudo que sou.
não me calarei, meu Deus vivo está, não posso deixar de falar. Louvar ao Senhor por tudo que sou, louvar ao Senhor por tudo que sou. Louvo, pois és bom, louvo, pois és Deus, louvo, pois reviveu e a morte venceu. Louvo, pois és santo, louvo, pois és rei, louvo, pois não há outro maior que você. Louvo, pois és bom, louvo, pois és Deus, louvo, pois reviveu e a morte venceu. Louvo, pois és santo, louvo, pois és rei, louvo, pois revive maior que você. Louvo, pois és bom, louvo, pois és Deus, louvo, pois reviveu e a morte venceu. Louvo, pois és santo, louvo, pois és rei, louvo, pois não há outro maior que você. Louvo, pois és bom, louvo, pois és Deus, louvo, pois reviveu e a morte venceu. Louvo, pois és santo, louvo, pois és rei, louvo, pois não há outro maior que você. Louvar ao Senhor com tudo que sou, louvar ao Senhor com tudo que sou, louvar ao Senhor com tudo que sou, louvar ao Senhor com tudo que sou. Me calarei, meu Deus vivo está, não posso deixar de falar. Não me calarei, meu Deus vivo está, não posso deixar de falar. Não me calarei, meu Deus vivo está, não posso deixar de falar. Louvar ao Senhor com tudo que sou, louvar ao Senhor com tudo que sou. Aleluia! Aleluia! Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, pro meu coração.
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Diga ao Senhor, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais. Levante a sua voz e ofereça essa oração ao Senhor. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. A ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a nada além de ti. Levante a sua voz. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Faça subir o seu louvor, a sua adoração aos céus, que ela seja um aroma agradável às narinas do Senhor. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti.
Nos rendemos à tua soberania, nos rendemos ao teu senhorio. Não queremos nada além de ti, nada além de ti, Senhor. Faça a tua vontade nesta tarde, ministra aos nossos corações, pois tudo que desejamos é a tua presença e nada mais, e nada mais, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Te exaltamos neste lugar, te agradecemos neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aguça o teu coração, tua sensibilidade, teu espírito para aquilo que o Senhor vai liberar neste lugar, nesta tarde. Amém? Tome seu assento. Casado com Gisele e pai de 2 filhos, desempenha um papel ativo no cuidado com os homens na fase adulta, liderando os grupos pequenos. É responsável por iniciativas de implantação e evangelismo na comunidade Siloé. Vamos receber Raul Cunha. Boa tarde. Estenda a sua mão para cá, vamos estar orando, abençoando a vida do Raul. Raul, um grande amigo e com certeza tem sido abençoado e com certeza vai ser bênção na sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: se prepare para aquilo que Deus vai falar com você. Senhor, nós te louvamos pela vida do Raul, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida da comunidade Siloé, através da vida dele, Senhor, da sua família, e que nessa tarde nós possamos ser ministrados pelo Senhor, e que a vida dele seja a tua voz a ser ouvida, a ser ministrado, Senhor, e que ele possa, na sensibilidade do teu Espírito Santo, derramar tudo aquilo que o Senhor tem sobre esta casa, sobre as nossas vidas nessa tarde, em nome de Jesus. Boa tarde, comunidade. Bom, antes de qualquer coisa eu vou fazer uma bagunça. O irmão da grua lá se prepare, que o Mike falou que ele achou que se mexeu demais ontem. Tamo junto, irmão, não se desespera. Sai do teu lugar e cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Talvez você chegou aqui um pouco atrasado, pode se levantar, não tenha preguiça. Nós estamos na parte da tarde, o dia foi bonito hoje. Cumprimenta essa pessoa, diz o quanto é bom ela estar aqui. Se você ficou sentado, alguém vai chegar aí e vai te cumprimentar. Sejam todos bem-vindos. Na conferência desperta, então vamos despertar, né, povo? Amém. Conforme for voltando para o seu lugar, pode tomar o seu assento. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, comunidade. Amém. Então eu me movimento bastante, falo um pouco rápido, mas eu vou tentar me comportar. Amém? Eu sou o Raul, casado com a Gisele, lá da comunidade Siloé. Na verdade, meu nome é Raul Keverson. Não, tô brincando. É só o Mike Keverson mesmo, só existe um, gente. Né? Sou discípulo do pastor Evaldo, caminho junto com a pastora Nana, e a pastora Esther. São a equipe apostólica da comunidade Siloé. Nós fazemos parte da equipe pastoral. E hoje a gente realiza muito trabalho para a obra de Deus. Amém? Espero poder compartilhar algo com você que venha trazer ao seu coração um desejo de ter uma vida diária com Jesus, de viver verdadeiramente o Evangelho. Sabe, esse Raul que vocês estão vendo aqui hoje não é o Raul de 10 anos atrás. E eu quero contar um pouco da minha história para você me conhecer.
Mas antes disso, eu quero falar um pouco o quanto eu sou apaixonado por Jesus. Sabe, Jesus, Ele transformou minha vida totalmente. Meu jeito de pensar, meu jeito de ver as coisas, meu jeito de olhar para as pessoas, meu jeito de tratar a minha esposa. Com Jesus eu me tornei um verdadeiro pai, um homem de família. Com Jesus eu aprendi a educar os meus filhos, e tenho aprendido todos os dias. Com Jesus, e somente por Jesus, eu me torno melhor a cada dia que passa. Ele me livra do mal que eu sou. E esse Raul tem uma história como cada um de vocês tem uma história de vida. Talvez a história que eu vou te contar não seja no contexto da sua. Talvez você tenha nascido em um lar abençoado. Talvez você olhe para mim e diga, mas não foi assim comigo. Então, antes de contar a minha história, eu quero dizer que não importa qual for o tamanho ou a sua história, o nosso Senhor Jesus veio para nos salvar do pecado, amém? Todos nós aqui temos que confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, como nosso Senhor e Salvador, para que sejamos perdoados dos nossos pecados. Não importa a vida, não importa se você nasceu num berço cristão. Eu sou a primeira geração de cristão, eu e a minha esposa, das nossas famílias. Então nós não temos uma base familiar que nos falou de Jesus. E é aí que eu começo a minha história. Logo que eu nasci, a minha mãe tinha 17 anos, eu fui rapidamente rejeitado por pai, por causa de veio político. Eu nasci em São Bento do Sul. E minha mãe então com 17 anos tenta me criar, logo não consegue porque é uma jovem, um pouco descabeçada. E logo eu começo então a rodar de mão em mão, por meio dos meus parentes e familiares. E depois de um certo tempo, aos 6 anos de idade, eu volto então a morar com a minha mãe, depois de ter passado um ano morando na casa de um tio em Campo Alegre, lá em Santa Catarina. Ele era vereador da cidade, mas ele era alcoólatra, então nos batia todo dia. E todo dia eu tomava uma surra diferente. E isso foi criando uma casca, foi me dando experiência do mundo. E logo fui morar com a minha mãe. E minha mãe, dentro de uma vida perturbada, ela se separa do meu padrasto. E logo meu padrasto então começa a me agredir. E com 7 anos de idade, eu vou morar na rua, porque eu não ia ficar naquela casa sendo agredido, então eu fugi. E como não havia parente nenhum, eu fui morar na rua, numa cidade aqui próximo, chamado Piraí do Sul. Quem conhece Piraí do Sul? Conhece Piraí do Sul, irmão? Amém? Então eu fui morar na rua em Piraí do Sul. E morei na rua por 2 anos. Até que uma senhora encontrou a minha avó, que morava em Joinville. Conseguiu falar com ela. E eu fui tirado da rua. E levei tantas marcas de abuso, de alcoolismo, de droga, com 8 anos de idade. E chegando lá eu fui então estudar. E todas essas marcas eu continuei a carregando. Mas uma coisa eu tinha colocado no meu coração: eu nunca mais vou voltar para a rua. Eu nunca mais vou passar o que eu passei na rua. Então eu estudei, me dediquei aos estudos. Me dediquei a me tornar alguém importante. E fui abençoado. Eu me tornei alguém importante. Aos 23 anos de idade, eu já era um executivo, gerente de pós-vendas, começando uma carreira dentro da concessionária da Fiat, mas carregando tudo que havia na minha história: droga, vício, sem base familiar. Me casei cedo com a Gisele, numa história bem difícil. Hoje estou 21 anos casado com a dona Gi, que me aguentou muito, foi uma guerreira. E dentro da continuidade, logo eu tive muito sucesso, me dei muito bem no trabalho. Mas algo que eu nunca encontrei,
Eu precisava de algo, eu queria encontrar algo. E quanto mais eu me drogava, enquanto mais eu me alcoolizava, enquanto mais eu ocupava a minha mãe ou a minha vida, eu não preenchia um vazio dentro de mim. Era algo que eu não sabia o que era. E no caminhar disso, chegou um certo ponto que a Gisele não aguentou mais. Eu tenho 2 filhos, a Ana Carolina hoje está com 18, o Carlos Eduardo está com 11. Então naquela época, a Ana Carolina mais nova, o Carlos Eduardo com 1 ano de idade. A Gisele não quis mais continuar aquela vida, mesmo ela tendo muito conforto, porque eu ganhava muito bem. E sempre havia uma amiga, que ela fazia o cabelo, que falava para ela assim: vamos num grupo pequeno. Grupo pequeno é célula, tá, gente? Eu vou tentar falar célula. Para mim é difícil. Então ela falava: vamos numa célula e vê lá o que vai saber que é célula. Uma pessoa que nunca pisou na igreja, talvez a Gia até pisou mais, mas eu nunca entrei numa igreja. Eu nunca tive contato com religião. Na verdade, eu era uma pessoa anti-religião, ou qualquer coisa assim parecida. Então um dia, a Gi, minha esposa, foi até essa célula. E essa amiga que sempre convidava nem estava lá. Mas ela sabia, já tinha dado o endereço. E lá a Gisele teve um encontro com Jesus. E eu fiquei muito bravo, porque eu não aceitava isso dentro de casa. E a Gisele então começou a me tratar diferente. Ao invés de me xingar, de brigar e de a gente passar horas discutindo dentro de casa, ela orava por mim e me deixava muito bravo. Ela me tratava com amor, ela agradecia a comida que a gente colocava na mesa. Eu sempre me sinto muito envergonhado, mas quando eu encontrava a Gisele orando de madrugada, eu pegava ela pelo cabelo e fazia ela ir dormir. E um dia, num domingo de manhã, eu acordei e falei para ela: hoje eu vou te provar que tudo que você está vivendo nessa igreja é falso, é mentiroso. Eles só querem o nosso dinheiro. E fui, então, até a comunidade Siloé. De cara encontrei um homem mais forte, gordo, careca, barbudo, fazendo as boas-vindas. O lugar tinha parede preta. E quando começava, ficava bem escuro. E logo em seguida, apareceu um homem com camisa floral, de óculos, e disseram: esse é o pastor. E eu falei: tem alguma coisa de errado. Mas fiquei lá, na defensiva, prestando atenção e querendo achar um ponto que eu poderia criticar tudo aquilo. Mas aquele dia, ele falou que havia um pai que me amava, que deu o seu filho para que eu tivesse uma nova vida. Irmãos, aquilo entrou como uma flecha no meu coração. E eu fui para casa, peguei uma Bíblia e comecei a ler ela, porque eu queria achar o que estava de errado. E mesmo assim, muito viciado, alcoólatra, eu continuei usando drogas, bebendo e lendo a Bíblia. E eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E Ele me curou. Numa sexta-feira à tarde, com uma palavra: se você me busca, porque você precisa disso. E eu falei: se és tu, Senhor, então que eu seja curado. E eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Naquele momento, eu fui curado da droga, do alcoolismo e de muitas outras coisas. E esse é o Raul que está aqui hoje, que se tornou um pai melhor, um marido melhor, que há 4 anos entendeu que tudo aquilo que eu vivia não era mais para mim. Eu pedi a conta da empresa no auge da minha carreira e sirvo há 4 anos de tempo integral ao Senhor.
Então aquele cara que era improvável foi encontrado por Jesus e foi transformado. E o tema da minha mensagem é: desperta até que a casa esteja cheia. Sabe, eu só estou aqui hoje porque alguém anunciou a palavra de Deus, porque as pessoas me receberam na igreja, porque cuidaram de mim enquanto eu estava na casa, porque me ensinaram e me enviaram. E é sobre esses 5 pontos que eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus em Romanos 10:14 diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Amém? Sabe, eu quero trazer aquilo que eu estou vivendo em Jesus hoje. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu vivo como a igreja de Cristo. Eu quero compartilhar com vocês o que eu entendo e o que tem ardido no meu coração nesses dias. Anunciar o evangelho é para todos nós. Irmão, presta atenção, é para todos nós. Eu vejo muitas pessoas andando por aí, e muitas pessoas que se dizem crente caminham calada, como se Jesus Cristo ele fosse um segredo, como se Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo fosse algo só para si. Mas esta não é a verdade. A Bíblia mostra que Jesus, por um certo momento, ao curar um leproso, ele disse: olha, não conte a ninguém, vá até os doutores da lei e se apresente. Mas sabe, a atitude daquele homem precisa ser a nossa. Ao sair dali, ele contou para todo o vilarejo o que tinha acontecido com ele. Quando nós temos um encontro com Jesus, nada pode nos calar. Eu tenho certeza que você hoje, ao sair da tua casa, encontrou pessoas. Talvez você vá todo dia no mesmo mercado. Talvez você vá todo mês na mesma farmácia. Talvez você vá todos os dias na mesma padaria. E nunca falou do amor de Jesus para a atendente, para a mulher do caixa. Muitos de nós se calam quando vão jogar um futebol, porque tem vergonha. Eu quero trazer para você uma motivação para que você não ande mais calado. Amém? Sabe, lá na comunidade, eu cuido dos homens lá. Nós somos 600 homens. E é uma doideira. A rapaziada é totalmente doida lá. Tem os mais calados, tem os mais agitados, tem aqueles que chegaram agora e fazem um agito danado. E é sobre um deles que eu quero falar com você. O Beto é um gaúcho. E ele se encantou com a comunidade quando descobriu que ele podia tomar chimarrão durante a celebração. E nós compartilhamos a cuia e lá, e ele às vezes o pastor está pregando, ele está passando com a cuia para passar para o irmão que está lá na frente. E glória a Deus. O Beto, ele foi alcançado porque houve um testemunho do seu cunhado e da sua cunhada, que ouviram a mensagem, porque ela é esteticista. Uma das irmãs da igreja foram lá, falou do amor de Jesus, a Gi se converteu o Jefferson, que anunciou a mensagem para o Beto e para sua esposa, que chegaram até a comunidade e conheceram Jesus. Uau! Amém? Então o Beto é desse cara que agora o seu coração arde. E quando ele falou: o que eu posso fazer mais para esse Jesus que está transformando a minha vida? Falei: sei lá, cara, abre a tua casa. E logo ele abriu a casa para que uma célula acontecesse na casa dele. E eles se encontram toda semana. E cada vez mais pessoas têm ido na célula do Beto. Ainda mais que a pastora Nana fez uma propaganda semana passada da célula do Beto. Na verdade, ele pegou só o contexto. Ela perguntou durante a celebração para o Beto, disse: Beto, o teu GP é bom? E aí o Beto gritou: claro, o meu GP é bom.
E ela disse assim: então vão no GP do Beto, porque o GP do Beto é bom. O Beto editou somente essa fala: vão no GP do Beto, porque o GP do Beto é bom. E ele manda para todo mundo agora, dizendo que a pastora Nana disse que o GP dele é bom. E ele é apaixonado por Jesus. E ele começou a servir. Nós temos uma celebração na segunda-feira. Ele começou a servir na parte de backstage, que é o que traz, lá é um tambor, né? Que traz o tambor então para a pregação. E ao sair de casa, algumas horas antes de sair de casa, ele postou no Instagram dele: indo servir ao Senhor, vamos celebrar. E alguns minutos depois, ele recebeu uma mensagem da professora de inglês, que ele fez há muito tempo atrás, dizendo assim: eu preciso de Jesus. E aí ele falou: então vamos hoje. Sabe, a Michele chegou na igreja na segunda-feira, horas antes do Beto mandar aquela mensagem. Ela começou a deletar os contatos do celular dela e a se despedir. Minutos antes dela receber a mensagem que o Beto postou, ela estava preparada a tirar sua própria vida. Mas por uma atitude de anunciar o Evangelho de forma simples, ela foi tocada pelo Espírito de Deus. Naquela segunda-feira, ela confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, foi batizada e hoje é filha. Amém? E é sobre isso que nós precisamos entender. Estar com a casa cheia não tem a ver com a água viva de Medianeira, mas sim com o reino de Deus. O Senhor nos convocou, nos deu o seu Espírito, nos encheu com a sua presença, para que nós venhamos encontrar os perdidos. Amém? O mineiro, ele esteve por aqui visitando o pastor Hélito, junto com o Marcelo. Gustavo é o nome dele, mas o apelido é mineiro. A rapaziada lá gosta de apelido, sabe? Lá tem o Testa, tem o Sombra, tem o Sagui, tem o Brita, tem a Xerife. Aí você pode falar: mas que igreja? Mas tem o Bin Laden. A gente é uma igreja, se você for lá, você vai ganhar um apelido. Tá bom? Se não for, eu posso te dar um apelido também, não tem problema. Mas o mineiro, ele é proprietário de uma distribuidora de pão de queijo. E, pausa aqui. Há muitos anos atrás, o Mike Everson, não vou falar de Mike, o Mike trabalhou com o mineiro e falou de Jesus para o mineiro. E o mineiro era muito doido, não quis saber, mas uma semente foi plantada. Anos se passaram e o mineiro então conheceu a Jesus. E agora, dentro do trabalho dele, por onde ele vai, ele anuncia Jesus. Ele fala aquilo que transformou a vida dele. E a gente foi visitar um GP que estava multiplicando, uma célula que estava multiplicando. E lá eu conheci o Magno, que é dono de uma padaria, que conheceu o nome de Jesus por meio do mineiro, que ao chegar lá para entregar a encomenda de pão de queijo, viu que o Magno estava mal, chamou ele, orou por ele e falou: somente Jesus pode transformar a tua vida, assim como transformou a minha. Semana passada eu encontrei o Magno com a sua esposa e suas filhas, adorando a Deus. Sabe, meus irmãos, anunciem aquele que resgatou vocês das trevas. Anuncie aquele que é o Deus vivo, que vive, que está conosco. O próprio Deus habita em você. Amém? Sabe, você não precisa anunciar a palavra. Você pode. Porque Deus não precisa de ninguém. Ele é Deus. Mas a palavra diz: como são belos os pés do que anunciam a mensagem.
há um caminho para percorrermos, há uma mensagem de esperança, de vida, de salvação, de restauração. Nós carregamos a mensagem. No livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, diz assim: Cristo opera em nós através dos outros seres humanos, e neles através de nós. Os seres humanos são espelhos ou portadores de Cristo para outros seres humanos. Agi trouxe a mensagem para dentro da nossa casa. Eu e Gi anunciamos para os nossos filhos, anunciamos para aqueles que não conheciam e se tornaram filhos também da casa. E agora juntos nós somos igreja. Amém? Esse é o poder do Evangelho. Nada pode parar a palavra de Deus, nada pode parar o teu testemunho. Você pode até se achar incapaz, talvez você seja tímido, tenha vergonha, mas eu gosto muito do livro de Atos. Falo muito sobre o livro de Atos, ele me move muito. Em Atos 4:13, Pedro e João, vou lembrar para você a história. Eles entram então, ao entrar numa cidade, encontram o aleijado. Eles então declaram sobre a vida do aleijado que nada eles têm para dar para o aleijado, a não ser o nome de Jesus. O aleijado levanta, sai pulando, 5.000 pessoas se convertem. Amém? Vocês lembram da história? E aí nesse momento então, vêm as autoridades da lei, prendem então Pedro e João, levam eles, começam a interrogar. E aí que eu quero chamar a tua atenção. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles estavam com Jesus. Aqueles que carregam a mensagem, aqueles que entregaram sua vida para Jesus, aqueles que são cheios da presença, eles derramam Jesus na vida dos outros. Sabe, irmão, aqueles que têm mesmo a intenção no coração de alcançar vidas, muitas vezes não vão precisar abrir a boca para falar alguma coisa, porque nós expressamos quem nós somos através das nossas atitudes, não só pelo que nós falamos. A minha oração é que vocês entendam sobre anunciar o Evangelho e que sejam participantes de encher essa casa. Amém? O segundo ponto é: receba os que estão chegando. Sabe, precisamos estar atentos a todo momento. Os que estão chegando na igreja, os que estão chegando na célula. Você pode fazer parte disso, você pode participar. Eu quero convidar vocês. Desperta. Não é esse o tema. Sabe, muitos, não aqui, muitos vão à igreja e não olham a pessoa que está sentada ao lado. E essa pessoa que está sentada do seu lado acabou de chegar. Essa pessoa talvez, ela falou para Deus: eu vou lá hoje, e é a última esperança que eu tenho na minha vida. Um abraço. Se você se preocupar com aqueles que estão chegando, as trevas não permanecem na vida dessas pessoas. Receba, conecte eles no corpo. Participe dos processos de transformação desses que estão chegando. Se alegrem, o Senhor está acrescentando. Nós temos um irmão que ele é dono de uma balada ou boate. Não sei como é que vocês falam aqui. Balada, é balada. E ele então chegou na igreja e nós recebemos ele. E ele chegou cheio de carrapicho. Mas a gente começou a caminhar com ele. E Jesus Cristo começou a transformar a vida dele. E há 3 semanas atrás ele ligou e pediu que a gente fosse durante o dia, não à noite, ninguém foi na balada, tá, irmãos? Mas durante o dia orar, porque ele estava numa crise. Porque uma noite anterior, um homem tinha entrado em overdose no banheiro. E ele estava desesperado, porque ele amava Jesus agora de tal maneira, e como ele estava fazendo parte de levar as trevas para a vida das pessoas. O sustento da casa dele vem dessa balada. Nós oramos com ele e falou: Luiz,
Deus vai transformar a tua vida. Ele falou: mano, eu queria que alguém comprasse minha parte, eu já coloquei à venda, mas se as coisas continuarem desse jeito, eu abro mão de tudo. Eu não quero mais isso. E a gente caminhou e a gente orou com ele. Quarta-feira dessa semana, ele me ligou. Uma empresa chamou ele em Guaramirim, uma cidade bem próxima, para ser líder de uma equipe de instalação de componentes eletrônicos. Um salário de R$8.000. O sustento dele não vai mais vir daquela balada. O sustento dele vem do Senhor. Sabe, participe do processo de transformação dos seus irmãos. Isso traz esperança, amplifica a nossa fé, faz com que a gente ame a igreja de Cristo, faz com que a gente participe da igreja de Cristo. Há um tempo atrás, uma mulher entrou alcoolizada na igreja. E ela foi recebida com muito amor. E hoje eu vejo ela adorando o Senhor. Sabe, o Magno, ele não foi primeiro para a igreja. Ele foi muito bem recebido na célula. E eu vejo hoje ele apaixonado por Jesus. A minha esposa não foi primeiramente para a igreja. Ela foi para a célula. E ela serve o Senhor como eu hoje, porque ela foi cuidada. Deixa eu contar para vocês uma coisa. No dia do meu batismo, então eu tive um encontro com Jesus, fui curado. E no outro domingo, é claro que eu iria entregar a minha vida para Jesus. Então eu fui, no momento do apelo, levantei a mão, fui à frente. E a sala de batismo era uma sala pequena, lá na Anitta Garibaldi. E era uma sala pequena. Então, eu entrei, tinha muitas pessoas que aceitaram Jesus comigo naquele dia. Então, se formou uma fila para o batismo. E eu olhava na parede assim, tinha umas 12 mulheres que se alegravam, diziam amém para mim, e choravam aquelas irmãs. E eu falava: meu, que legal, né? As irmãs emocionadas, né? E a minha esposa junto com elas, e elas abraçavam, e aleluia, e comemorando a minha entrega, comemorando um novo caminho que eu seguiria a partir dali. Mas eu fiquei sabendo depois que elas já estavam alguns meses jejuando pela minha vida. Então, irmão, eu não sei se elas estavam chorando porque eu me converti, ou estavam chorando porque iam voltar a comer. Eu pergunto até para algumas irmãs, eu conheço ela, eu falava: irmã, tu estava com uma fome de comer carne, de tomar refrigerante, tu não se alegrou não. Mas sabe, elas participaram da minha história. Elas participaram da história da vida da minha mulher. Elas foram família. Elas suportaram a Gisele enquanto eu não tinha entendimento nenhum. Elas estiveram com a Gisele em todos os momentos que eu fui grosso, que eu fui mal, que eu não conhecia Jesus. E é isso que eu quero te convidar, a você viver verdadeiramente o corpo de Cristo. Receba aqueles que estão chegando. Amém? O outro ponto é: cuide dos que estão na casa. Olha para a pessoa ao teu lado aí. Essa pessoa ao teu lado precisa ser cuidada. Muitas vezes a gente esquece de olhar para o nosso irmão. E talvez você possa me perguntar: como eu faço para cuidar daqueles que estão ao meu redor? Eu aprendi a cuidar dos meus irmãos servindo eles, fazendo parte da igreja. Quando servimos e fazemos parte da igreja, nós aprendemos a cuidar como Jesus cuida, como Jesus cuidou dos seus discípulos. Faça parte. Talvez você ache que para cuidar de alguém você precisa de teologia. Não, meu irmão. Você precisa ser igreja. Você precisa amar o seu irmão. Você precisa olhar ao teu redor. E assim você vai perceber quando o teu amigo, o teu irmão começar a se afastar. Lá na igreja, na comunidade de Siloé, a pastora Nana, ela é meio sniper. Todo mundo sabe o que é sniper? É aqueles atirador de elite assim. E ela então, quando está pregando, ela está de olho. Daí ela manda mensagem: Raul, viu o irmãozinho, não sei o quê? Eu falei: vi, pastora, estava lá e tal. E aí, por que nós cuidamos dessa forma? Porque o irmão,
ele chega na igreja, ele começa a ter experiência, ele começa a estar apaixonado, ele vem com tudo, irmão, vem com vontade. Então ele senta na primeira, na segunda e na terceira fileira. Mas então vai passando os dias, e se ele não for cuidado, ele começa a sentar na quarta fileira. E se ele não for cuidado dessa forma, ele vai sentar na oitava fileira. E quando olhar para trás, você não verá mais o seu irmão. Sabe? Ele sairá da igreja sem saber que é amado e que faz parte do reino de Deus. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos irmãos. Quando mais a gente cuidar dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, ainda mais a casa será cheia. Amém? Outro ponto é ensine. Agora você vai falar, para ensinar eu preciso de teologia. Tenho certeza. Muitos pensaram assim, como ensinar se não tiver uma teologia? Como ensinar, né? A gente pensa isso, né? Mas não é verdade. Eu quero compartilhar com vocês a forma que Jesus ensina a ensinar. Jesus discipulava por convivência. Preste atenção. Venham e vejam como eu faço. Façam comigo. Façam como eu faço. Então Jesus olha ele fazendo agora. Ensine os outros a fazerem. Preste atenção, meu irmão. Você pode ensinar o seu irmão a orar. Quando oramos juntos, eles vão aprender como é simples falar com o Senhor. Nós ensinamos os nossos irmãos a ler a Bíblia. E quando lemos juntos, aprendemos a amar a palavra de Deus e a compartilhar o que temos lido. Ensine o seu irmão a testemunhar. Nosso testemunho precisa ser diário. E quando nós oramos e lemos a Bíblia, nosso testemunho é diário. Então muitas vezes a pessoa está do seu lado e não tem um testemunho de coisas simples. Ensine ela a orar. Ensine ela a ler a Bíblia. Leia junto, ore junto. Ensine o seu irmão a anunciar a palavra de Deus. Pratique no seu grupo pequeno. Os seus irmãos vão aprender a viver uma vida que permite ser usado pelo Espírito Santo. Ensine o seu irmão a receber. Quando você recebe os que estão chegando e acompanhe os seus irmãos nos primeiros passos, aprendem a importância de ser igreja. Ensine o seu irmão a cuidar, porque quando aprendemos a cuidar do nosso irmão, nós servimos o próximo, servimos a igreja de Cristo e descobrimos que somos corpo. São coisas simples que muitas vezes nós estamos barateando. E é tão maravilhoso viver isso no reino de Deus. E por fim, envie. O texto que nós lemos diz: como pregarão se não forem enviados? Há uma confusão na igreja, há uma mentira que foi introduzida ao passar dos anos. Mentira essa que foi colocada que somente os pastores que são ungidos podem enviar as pessoas. Isso não é verdade. Mentira também que colocaram que somente os líderes de alta graduação podem enviar as pessoas. Mentira essa também que foi colocada que só aqueles que são ungidão podem orar pelas pessoas. Isso não é verdade. Jesus Cristo nos deu poder e autoridade. O próprio Deus já nos enviou e nos mandou enviar. Mateus 28. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Sabe, meu irmão, esse irmão que está do seu lado, envie ele.
motive ele a iniciar uma nova célula. E é dessa forma que as pessoas estão sendo transformadas. Lembra, todos nós saímos de casa hoje, todos nós passamos por pessoas, todos nós encontramos pessoas na escola, no mercado, na faculdade, na farmácia, na padaria, no posto de gasolina, no seu trabalho. Você passa por várias pessoas a todo momento. Talvez eu tenha que te dar um exemplo. Você pode dizer assim: meu dia é muito corrido. Lá na comunidade tem um empresário, Dineu, e ele viaja muito. Ontem mesmo ele estava na Itália. E na semana passada ele estava na Alemanha. E na outra semana ele estava nos Estados Unidos. Pensa um homem que viaja a negócios. E talvez você olhe para isso e diga: o Dineu não tem tempo, porque ele vive viajando. E eu fui num grupo pequeno, numa célula de homens, sentado, comecei a conversar com o pessoal, e tinha um rapaz do meu lado. E eu perguntei para ele: e daí, meu irmão, como é que você chegou aqui? Aí ele falou: o Dineu me convidou. Falei: sério? E o outro que estava do lado falou assim: não, mas eu também vim, porque eu trabalho numa empresa tal, e o Dineu me convidou. Naquele GP, naquela célula, 4 homens que estavam lá ouviram o evangelho por meio da vida do Dineu. Não dê desculpa que o teu dia é corrido demais. Viva aquilo que Cristo tem para você viver. Sabe, talvez você possa dar uma desculpa que a sua vida de estudos é muito corrida, mas ao seu redor tem muitas pessoas mortas porque não conhecem a Jesus. Talvez você olhe e pense que algumas pessoas ao seu redor não são para você. Nós tivemos um espetáculo de Páscoa agora na comunidade, e eu convido muitas pessoas. Eu saio com um monte de convite, e esse ano, por incrível que pareça, os convites acabaram. A comunidade trabalhou com os convites. 5.000 convites foram entregues. A gente queria alguns tal, e não tinha mais. E eu fui no material de construção, e na hora de passar no caixa, tinha uma senhora com um pouco mais de idade, o nome dela é Sandra. E ela estava me atendendo, e eu olhei para ela e falei: dona Sandra, o que a senhora vai fazer no final de semana? Ela falou: vou ficar aqui. Onde a senhora mora? E ela morava perto da comunidade. Eu falei: eu tenho o último convite, o último é seu. Fui lá no carro, peguei o último convite e entreguei para ela. Eu falei: eu gostaria muito de te ver no espetáculo de Páscoa. Ela falou assim: eu já fui no espetáculo de vocês no ano passado, depois eu nunca mais fui. Eu falei: então esse ano a senhora vai estar lá. Amém, amém, estamos juntos, Deus abençoe. E já convidei o pessoal todo, eu falei que o convite já valia para todo mundo já. Eu sou meio assim, meio louco. E no primeiro dia de espetáculo, após o momento de apelo, nós levamos as pessoas que aceitam Jesus para uma sala chamada Conexão. E toda pessoa que crê e confessa o nome de Jesus, eu vou desenrolar aqui, depois o pastor Eliton conserta. Aí, amém, pastor? É assim, né? Então toda pessoa que crê e confessa Jesus, nós levamos, oferecemos o batismo e batizamos. E eu fui lá para participar do primeiro dia. Vocês sabem quem estava lá, trocando de roupa? A dona Sandra. Talvez eu pensasse: ela não tem a ver comigo, ela é uma senhora e não vai escutar o que eu tenho para falar. Sabe, irmãos, quando nós somos enviados, o Espírito de Deus que habita em nós faz todo o trabalho. Nós não precisamos fazer trabalho nenhum. A Bíblia até nos ensina que Ele vai colocar as palavras certas na nossa boca. Comunidade Água Viva, despertem, até que a casa esteja cheia. Anunciem, recebam os que estão chegando, cuide dos que estão dentro de casa, ensine os seus irmãos e envie, para que essa cidade seja uma cidade onde o nome de Jesus é exaltado.
eu creio que nós estamos vivendo um tempo de uma grande colheita. E você pode participar ou não. Você pode querer ser usado pelo Espírito ou não. Eu vou participar. Eu quero viver tudo que Jesus tem para mim. A minha oração nessa tarde é que você seja tomado por uma presença do Espírito Santo e que você não se cale mais, que você seja tomado pela verdade do Evangelho, que você comece a olhar para a igreja de Cristo e se apaixone, sirva com amor, com dedicação, cuide do seu irmão, faça parte da célula, convide as pessoas que estão ao seu redor. Eu fui recebido, estou na casa da Denise e do Diogo. Lá eles têm a Laura e o Caio. Que família incrível. Na verdade eu não sei como é que é, como que eles me entenderam, né? Eu não sei, depois o pastor Hélio vai me contar, Denise. Eu fiquei até 3 horas da manhã ontem falando. E eu sou bem falante, né? Eu já abri uns 3 GP lá na casa do Diogo lá. Falei, aqui nessa garagem, aqui, os caras aqui, ó, ali, ó, vamos fazer um churrasco ali, vamos convidar o vizinho que é gaúcho. Porque a minha cabeça é assim. Porque eu amo Jesus. Eu não quero me tornar conhecido, mas eu quero que Ele seja conhecido em todos os lugares. Que o Espírito de Deus traga sobre você a verdade do Evangelho. Que essa cidade seja impactada pelo mover da presença de Deus. Que por onde vocês forem, por onde vocês colocarem a sola do pé de vocês, o ambiente mude, as pessoas sejam tocadas, as pessoas sejam transformadas. E essa é a verdade do Evangelho. Que em nome de Jesus, comunidade Água Viva, vocês possam viver o novo de Deus e participarem dessa grande colheita que o Senhor tem nos preparado. Sabe, colheita é essa que nós sentamos esses dias na equipe pastoral e começamos a falar das coisas que estão acontecendo. Pessoas têm passado na frente da comunidade e caído em arrependimento. Eles entram dentro da porta dentro e falam, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E muitos de nós perguntamos, mas por quê? Eu preciso de Jesus. Mas quem te falou? Eu estava passando na frente. Eu não sei se você acredita em avivamento, mas eu acho que isso é um avivamento que o Senhor está nos mostrando. Isso não é para a comunidade Siloé, isso é para o reino de Deus. Isso não tem a ver com Joinville, não tem a ver com uma região, não tem a ver com um pastor, não tem a ver com as ovelhas, tem a ver com o mover do próprio Deus sobre todas as cidades e nações. Permita com que o Espírito Santo te use, para que o nome de Jesus seja exaltado. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por isso. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, nesta tarde. Nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo, Senhor, nesta casa, Pai. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre todo esse povo, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre filhos e filhas, Pai. Traz, Senhor, sobre eles, Pai, um desejo, Senhor, uma vontade, Senhor, de viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor já está nos comunicando, Senhor. Que nós possamos ouvir o Teu coração, Senhor. Que ambientes sejam transformados, Senhor. Que as universidades sejam transformadas, Senhor. Que as escolas, Senhor, sejam transformadas, Pai. Que os Teus filhos e filhas agora não andem mais calados, Senhor, mas testemunhem, Senhor. Andem alegres, Senhor, mesmo em meio à tribulação, Senhor. Testemunhando de um Deus que é vivo, presente e poderoso, Senhor. Nós oramos, Pai, para que os hospitais sejam esvaziados, Pai, para que as enfermidades sejam curadas, Pai, nessa cidade, Senhor. Que os Teus filhos e filhas com poder e autoridade no Teu nome, Senhor, declarem a cura, Senhor, sobre os enfermos, Pai. Que os Teus filhos e filhas, Senhor, agora, Senhor, anunciem, Senhor, o Evangelho da salvação, da libertação, da restauração e da cura, Pai. Derrama o Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. E aí? Recebendo de Deus?
Quem está sendo abençoado? Amém? O Raul estava falando aqui, eu estava sendo inquietado aqui pelo Espírito Santo. Na verdade, o Senhor chama uma igreja a exercer uma relevância. Uma igreja relevante é aquela que fará falta ou faria falta caso ela deixasse de existir. E a pergunta que eu e você precisamos fazer: se eu não estiver mais aqui, se essa igreja não estivesse mais aqui, a cidade sentiria a nossa falta? Essa é uma resposta que diz muito a nosso respeito daquilo que nós temos feito. E eu acredito, e essa conferência, ela está acontecendo porque existe uma demanda. Nós não temos vergonha de dizer isso, nós temos uma clareza muito grande. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Amém? Amém? O Senhor está nos chamando a exercer um evangelho que é simples, Amém? Nós vamos fazer um intervalo aqui agora. O food truck está ali já, prontinho para receber você. Hoje, além de hambúrguer, vai ter pastel, vai ter mais algumas guloseimas lá. Passa lá e não vá para casa, fica aqui. Daqui a pouco a gente vai manter nosso cronograma. 19h30 a gente volta para a sessão 3 aqui com o pastor Evaldo. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para nós. Amém? Deus abençoe você. Que tenha aí um intervalo abençoado. Aproveita para conversar. Tem um momento de comunhão aí com os irmãos, que eu sei que Deus também está, inclusive neste momento aí de relacionamento.